Muito bom, pessoal. Primeiro, me apresentar. Meu nome é Daniel, trabalho no Brasmetal há 25 anos. Trouxe uma apresentação aqui para todo mundo referente a boas práticas de projeto de ferramenta. Isso foi uma apresentação que eu fiz num cliente por conta de alguns problemas de ferramenta, de projeto que ele tem. Então, a gente fez essa apresentação, peguei algumas coisas da internet, umas lições aprendidas aqui com reclamações que a gente teve ao longo desse tempo que eu trabalho aqui. Então, mostrando para o cliente um pouco das questões de boas práticas de projeto de ferramenta, tanto no projeto quanto na execução e por aí afora. Então, nessa primeira página aqui, nessa primeira slide eu explico um pouco para o cliente a questão aqui de fluxo de estampagem, né? Separando um pouco a parte de estiramento e de embutimento. São processos um pouco diferentes. Então, no estiramento, a gente tem o impedimento total do fluxo do material por aqui, então ele trava aqui nessa chapa, assim a gente chama, né? E aí o material, toda a estampagem, a conformação depende exclusivamente do material, então você tem um afinamento de parede, dependendo do nível de conformação aqui, a gente pode ter uma trinca, como está bem que exemplificado aqui na figura, e no processo de embutimento, existe uma restrição da movimentação, mas não é uma restrição total, como no processo de estiramento. Então, ele segura aqui, mas ele consegue fluir o material de forma que você forme, por exemplo, um copo aqui no processo de estampagem. E aqui mostra um pouco os esforços que estão atuantes durante o processo de estampagem, ao longo do copo, né? Mais para frente tem uma outra figura que vai dar para ver melhor essa questão. Aqui eu comentei um pouco com o cliente também durante a visita, o Crimus teve a oportunidade de estar junto nessa apresentação. Então, eu comentei um pouco também sobre simulação de estampagem. Então, são práticas aí que são feitas para evitar a fabricação de uma ferramenta sem a devida verificação anterior, né, à fabricação. Então, aqui é uma simulação, então aqui ainda existe a possibilidade de você mudar o projeto da ferramenta, alterar a geometria de peça e tudo mais para você ter uma condição de estampagem favorável. Então, aqui, por exemplo, na simulação, eu consigo só mexendo, por exemplo, aqui na força de atrito, reduzindo o atrito, eu consigo sair de uma condição que eu teria uma trinca nessa região mais vermelha, consigo chegar a uma condição que não haveria trinca, que só reduzindo força de atrito, por exemplo. Então, durante a simulação, a gente pode mexer tanto em atrito, quanto em tipo de óleo que se usa, que vai, consequentemente, ser o atrito, quanto geometria da peça, quanto número de estágios, para a gente ter uma estampagem com o menor risco possível de ter uma trinca durante o processo de conformação da peça. Aqui, como eu falei, né, aqui são os estados de tensão que o material sofre durante o processo de estampagem. Essa curva é uma curva chamada curva CLC, que seria a curva limite de conformação, onde ele simula todos os estados de tensão no processo de estampagem. Então, do lado esquerdo da curva, aqui é como se eu pegasse uma chapa e fizesse uma gravação de uma malha em cima da chapa. Então, por exemplo, eu tenho uma gravação de um círculo não, são uma malha de círculos. Então, desse lado esquerdo, eu tenho o aumento de um dos diâmetros e a diminuição de outro. Aqui no centro desse eixo Y, eu tenho o aumento de um dos diâmetros e o outro mantém-se igual, que é o ponto mais crítico, que é onde você tem afinamento de espessura mais pronunciado. E do lado direito, eu tenho o aumento dos dois diâmetros do círculo. Então, isso gera um estado de tensões aí que vão variar dependendo da geometria da peça e do projeto. E aqui mostra um pouco quais são os esforços atuantes nesse processo de estampagem. Então, aqui, por exemplo, na flange, eu tenho uma compressão nesse trecho, uma compressão desse trecho, uma tração desse trecho. Na parede, eu vou ter um trecho de tração vertical, tração, vamos dizer, horizontal e uma força de atrito. E no topo da estampagem, que seria um copo, né, aqui no fundo do copo, eu tenho trechos de tração e compressão também aqui na espessura, né? Isso em inglês, né, a gente chama CLC em português e FLD em inglês, né, que é a mesma coisa, só a questão de tradução de inglês para português. Aqui é uma outra prática que é aplicada no processo de estampagem, que seria a verificação do diâmetro do punção versus o diâmetro do blank. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o diâmetro do blank e aqui eu tenho o diâmetro do punção que vai fazer a conformação.
Então, aqui é recomendável que o diâmetro do punção não seja menos do que a metade do diâmetro do blank, justamente para evitar uma concentração de tensões, que a partir do momento que você faz essa estampagem, essa saia que a gente fala de material, ela tem que entrar dentro da matriz para poder escoar o material da forma como está mostrado aqui na figura da direita. E quando você tem uma diferença muito grande entre o blank, o diâmetro do blank e o diâmetro do punção, você tem uma concentração de tensão muito alta aqui no meio e o risco de trinca é quase que certo. Então, também é uma coisa que depende totalmente do projeto de estampagem. Um outro ponto que a gente vê muito na questão de falha de projeto é você fazer um corte, onde você tem a rebarba do lado externo aqui, e depois você faz uma dobra tracionando essa região de rebarba, onde é um risco muito alto de apresentar trinca. Então, normalmente, o recomendável seria você ter um corte da chapa, onde a rebarba ficaria na parte interna da dobra. Seria menos crítico. Outro ponto aqui que eu coloquei um pouco para o pessoal no momento da apresentação, é a questão de folga de corte, onde para você ter uma área de corte legal aqui, corte, estouro, uma relação corte-estouro ideal, para evitar trincas também, uma rebarba mais pronunciada. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, aqui seria uma folga de corte ideal. Então, tem um trecho de corte, mais ou menos 1/3 da espessura seria corte, 2/3 seria estouro. Eu tenho uma melhor condição possível de rebarba, de mínima rebarba possível. Se eu tiver uma condição diferente de folga, se eu trabalhar com uma folga muito aberta ou muito fechada, nesse caso aqui, uma folga muito fechada, eu tenho muito corte, pouco estouro e uma rebarba muito alta lá na frente. Da mesma forma, se eu tiver uma folga de corte ou penetração muito acima do recomendado, eu vou ter um trecho também meio desigual aqui no corte, que pode gerar pouco estouro, pode gerar rebarbas excessivas, gerando o risco de trinca quando você vai fazer a conformação. E aqui também uma folga muito acima do recomendado. É um trecho totalmente desigual, heterogêneo de corte, que pode gerar trincas também no processo de estampagem. Passei para o cliente também recomendações de folga de corte, dependendo do tipo de material que está sendo conformado. Então, dependendo da espessura, o tipo de material, ele joga numa fórmula aqui, onde você faz o cálculo da força de corte e a constante para você ter uma folga ideal aqui no processo de estampagem. E coloquei para o cliente também algumas questões, e aí foi uma peça do cliente mesmo, nesse caso, é um projeto do cliente, onde eu coloco algumas orientações que seriam importantes para o cliente evitar trincas na estampagem. Então, por exemplo, aqui a gente vê que ele tem um corte praticamente sem raio de alívio nenhum, e aí quando ele vai fazer a conformação, a gente tem um risco muito alto de trinca nesses pontos. E aqui eu coloco que o corte ideal aqui seria você ter um corte como se fosse um furo oblongo, né, com um raio de alívio nas pontas, para minimizar o risco de trinca. Nesse ponto também é a mesma coisa, você tem uma suavizar um pouco essa conformação, porque praticamente não tem raio formado aqui, é basicamente o material sendo esticado. Então aqui é um ponto também que ajudaria. Uma outra coisa que eu passei para o cliente foi a questão de você ter... aqui nesse caso não é questão de trinca do material, porque é uma peça plana, é um furo quadrado, vamos dizer assim. Mas no processo de estampagem, se você tem uma condição dessa, você nesses cantos do furo, você acaba tendo um aumento no esforço do punção, então você tem um risco muito maior de quebra de punção. O que se faz para evitar isso seria você ter esses furos mais com raio de alívio, né, um oblongo, para não ter uma concentração de tensão muito alta e minimizar o risco de quebra de punção. Da mesma forma que algumas contramedidas que o pessoal usa no processo de estampagem para evitar a trinca. A partir do momento que você tem uma conformação, ele forma essa ruga no processo de estampagem. Se você não tem um anti-rugas ou esse anti-rugas não está sendo corretamente usado, essa ruga tende a entrar junto na matriz, no punção e encavala, vamos dizer, no processo e acaba impedindo o escoamento do material e aí, por consequência, uma trinca na estampagem. Aqui a gente percebe que o anti-rugas está basicamente segurando essa ruga para não entrar junto, ainda mais na matriz de estampagem, tá? Porque foi mais fácil conformar nesse outro caso. Aqui é um outro exemplo que a gente coloca que é praticamente de projeto. Então aqui eu tenho uma dobra no material e o sentido de laminação, por exemplo, nesse caso, está nesse sentido e aqui ele está no outro sentido, né?
Então, nesse sentido aqui, seria um sentido pior para fazer estampagem, porque eu tenho inclusões no aço que podem ser alongadas, e essas dobras, essas deformações no sentido da inclusão, aumentam o risco de trinca durante a estampagem. Então, o recomendado seria a gente seguir para projeto como do lado esquerdo aqui, onde a linha de dobra está perpendicular ao sentido de laminação, seria uma condição mais segura. E aqui a gente percebe no projeto do cliente que o sentido de laminação ele fez as estampagens, aquelas dobras no mesmo sentido, e aqui a gente percebe umas trincas presentes no material, na peça. Então, isso aqui, se ele jogasse numa outra posição, o risco de trinca seria muito menor do que nesse caso que ele fez o projeto. E aqui eu expliquei um pouco o que são essas inclusões, né? Aqui é conforme uma norma, a STME 45, onde ele tem esses níveis de inclusão. Então, inclusões alongadas tipo A ou tipo C são inclusões críticas nessas dobras que foi comentado aqui, né, no sentido de laminação, para apresentar trincas. E, da mesma forma, quando no processo de laminação você tem um alongamento nos grãos, também no sentido de laminação, o que acaba aumentando a criticidade se você fizer a dobra com a linha de dobra seguinte de laminação. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar, e aí ficou aberto para algumas dúvidas ou sugestões aí que os participantes queiram desenrolar com o apresentador.